Luísa Martins. Queria que você trouxesse para a gente, portanto, qual foi a justificativa do Flávio Dino para não conceder nada, para não ceder em nada ao pedido da Advocacia Geral da União. Vamos lá, Tainá, Uribe, boa tarde para vocês e todos que estão conosco hoje. Pois é, havia realmente, Tainá, uma expectativa, até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, de que Flávio Dino pudesse reavaliar ali, ver um ou outro ponto alegado ali pela Advocacia Geral da União e pudesse, então, reavaliar ou flexibilizar, né, os termos tão duros da sua decisão anterior. Mas, diante do que a gente viu agora nessa divulgação pelo Supremo Tribunal Federal, isso não aconteceu. Flávio Dino manteve com todas as letras a decisão inicial em que estabelece, inclusive, regras mais duras para a liberação dessas emendas, mais duras do que o que havia sido previamente acordado entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Então, o ministro manteve integralmente a sua decisão e fala que a sua decisão, inclusive, já foi referendada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, que aconteceu na semana passada, e que aí, com isso, prevalece realmente essa decisão e os pedidos feitos pelo governo, então, devem ser rejeitados. Duas coisas que eu queria chamar a atenção, Tainá, em relação a uma das reclamações da AGU, que era a questão do crescimento das despesas, né, da limitação ali, de colocar um teto para o crescimento. Flávio Dino diz, olha, não há justificativa para esse recurso, porque isso tudo todo mundo já sabe, porque foi o combinado naquela reunião de agosto, né, foi o que todos os poderes acordaram na reunião que ocorreu, que você citou, Tainá, portas fechadas, uma reunião presidida ali pelo Supremo Tribunal Federal, mas com participação dos presidentes dos outros dois poderes para tentar se chegar a um acordo em relação ao impasse das emendas. Então, essa questão do crescimento já era algo que todos estavam previamente de acordo e que aí não justificaria, digamos assim, uma insatisfação agora, depois que a decisão já foi proferida, levando a uma efetividade do que foi previamente acordado nessa reunião lá do mês de agosto. E nos outros dois pontos, Tainá, o ministro Flávio Dino fala que a questão dos solicitantes, né? Havia um pedido da AGU para que fosse revista a questão das emendas de comissão. O ministro Flávio Dino determinou que seja obrigatória a identificação dos parlamentares, né? Enquanto, pelo que foi acordado ali entre o governo e o Congresso Nacional, as emendas de comissão ficariam em nome do presidente da comissão, mas teria ali acompanhado uma ata afirmando ali como se posicionou cada parlamentar. Para o ministro Dino, isso não é suficiente, só a apresentação dessa ata, e realmente é preciso indicar os solicitantes, né? E o ministro Dino fala que não podem existir deputados ou senadores com mais prerrogativas legislativas, parlamentares de primeira classe, ele coloca entre aspas, e outros com menos, parlamentares de segunda classe, segundo o ministro Flávio Dino. Então, não poderia uma emenda de comissão ficar apenas no nome do presidente da comissão. Teria que realmente tratar todos os parlamentares dessa comissão como iguais e colocar cada um como que foi essa indicação. Em relação ao plano de trabalho, o ministro Flávio Dino também disse que isso deve ser mantido e disse que é indispensável para a constatação da existência de referidos impedimentos técnicos e aí que esse plano de trabalho também não pode ser dispensado e com isso ele manteve esse ponto também da decisão. E o terceiro ponto foi aquele que eu falei inicialmente sobre o teto para o crescimento futuro das emendas parlamentares. O ministro fala que foi expressamente anunciado na reunião entre os poderes de 20 de agosto e corretamente consagrado na lei complementar que foi aprovada no Congresso Nacional, ao estabelecer a equivalência jurídica entre despesas discricionárias oriundas de propostas do Poder Executivo e de emendas parlamentares. Diante de tudo isso, o outro ponto que eu queria chamar a atenção, Tainá e Uribe, é que essa decisão, pelo menos pelo que eu vi até agora, não consegui ler tudo ainda na íntegra, né? Peguei aqui os principais pontos, mas não há perspectiva de que isso seja novamente levado ao plenário da Corte. O entendimento é de que a decisão anterior já foi referendada, é a que está valendo e é a que deve prevalecer. A gente vai apurar também para ver bastidores aí, se houve algum motivo específico que tenha levado Flávio Dino a negar esse pedido da União, se ele levou algo mais em conta, além dos argumentos que estão na decisão, mas por hora seguem válidas, na verdade, as determinações, os requisitos, né, as condicionantes bastante rígidas que Dino impôs na semana passada.